No vídeo passado, Conhecendo os Espíritos, parte 1, falamos sobre o que é espírito, o que é alma, como se comunica, o que é pensamento e sobre os 3 corpos que possuímos. Nesse vídeo, continuaremos fornecendo mais informações sobre os espíritos. Encarnados. Quando ouvir esse termo encarnados, subentenda a pessoa viva com esse corpo físico que nós temos, né? E quando ouvir desencarnados, é a pessoa morta, né? Ou seja, quando ela perde o corpo físico e ela continua vivendo no mundo espiritual. Quando eu digo mortos, eu digo entre aspas, porque nós não morremos nunca, porque Deus nos criou eternos. Existem demônios ou diabos? Não. O que existe são espíritos que ainda não praticam o bem e na vida encarnada praticava o mal. E quando desencarnou, vai para o mundo espiritual e continua a praticar o mal. É o que normalmente passou-se a denominar como demônio, diabo. Quando morremos, viramos anjos ou demônios? Nenhuma coisa, nem outra. Quando desencarnamos, perdemos apenas o corpo físico. O nosso espírito, o nosso perispírito, continua vivendo no mundo espiritual com nossos defeitos e as nossas virtudes. E se já praticarmos o bem, a tendência é continuarmos praticarmos o bem. Se praticarmos o mal, a tendência é continuar praticando o mal. A pessoa falando, estudando sobre os espíritos, ela vai atrair para próximo dela os espíritos, ela vai ver, ela vai receber espírito. Atrair para próximo dela? Não necessariamente, pois através do seu pensamento e da ação, a pessoa já atrai normalmente, pois faz parte natural da comunicação entre os espíritos e da pessoa encarnada. Vai ver ou receber algum espírito? Não, não necessariamente irá ver ou receber algum espírito, pois quando os espíritos têm que se manifestar em alguma pessoa, ele o fará, independente da pessoa ter falado, ou ter estudado, ou ter pensado. Exemplo, um espírito torna visível a uma pessoa, a um médium vidente, por exemplo, ou um espírito se manifesta a uma pessoa, poderá o fazer independente dessa pessoa sequer saber ou pensar em espírito. Devo ter medo de espírito? Não, devemos ter respeito, devemos ter amor, devemos orar como fazemos com as pessoas encarnadas. Por que é importante nós conhecermos os espíritos? Porque os espíritos são como pessoas comuns, só são desencarnadas e que participam do mundo espiritual, eles nos veem e até mesmo quando estamos dormindo, e eles sabem dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas tendências e comunicam conosco através dos nossos pensamentos e têm o poder de nos influenciar para o bem ou para o mal, de acordo com o seu caráter moral. E acontece que nós, em relação a eles, não os vemos e raramente os pressentimos, não sabemos seus pensamentos, as suas intenções e as suas ações. Portanto, quanto mais informações e conhecimento tivermos deles, melhor será para nós, para termos a possibilidade de nos proteger e afastar dos espíritos que nos querem o mal e atrairmos para próximo de nós aqueles que querem o nosso bem. Jesus, sabendo disso, nos deixou um alerta em forma de ensinamento, quando ele disse: orar e vigiar, orar para nós, para o nosso próximo, tanto encarnado quanto desencarnado, pois quando oramos, nos aproximamos de Deus e Jesus e atraímos para próximo de nós a presença de espíritos que nos potencializarão as nossas virtudes no bem. Vigiar, porque à medida
em que nós deixamos levar pelo mal através das emoções, dos pensamentos e ações com paixões, seja no sexo, no álcool, nas drogas, ou com mentiras, com ódio, com inveja, com raiva, com tristeza, com medo, com pânico, podemos atrair para próximo de nós espíritos que também simpatizam com essas formas negativas, que poderão sutilmente ir potencializando em nós formas nocivas de nos levar ao mal. E muitas vezes nós nem percebemos e lentamente somos levados ao vício. Exemplo, tabagismo, sexo, álcool, droga e etc. E deixa levar pelo pensamento, pela vontade, pelo prazer, pela paixão. Isso pode ocorrer como uma forma de fuga por um problema, para descontrair por um estresse, por alguma decepção ou influência de amigos. E poderá adquirir o vício e ter a sua saúde, o seu relacionamento familiar, o seu trabalho, a sua vida social e espiritual sendo destruída lentamente por esse vício, até quando não ter mais controle. E a maioria das vezes tem uma influência espiritual nos sugerindo e potencializando. Quando estamos com os pensamentos, as emoções e as ações elevadas, através da sintonia, atraímos para próximos a nós os espíritos os quais já se encontram em graus mais elevados moralmente e espiritualmente, os quais vêm nos auxiliar a termos pensamentos, emoções, ações voltadas ao nosso bem ou voltadas ao bem do nosso próximo. Algum desses espíritos é o que chamamos normalmente de benfeitores ou mentores espirituais, anjos da guarda, e espíritos familiares e espíritos amigos, que vêm nos auxiliar, ou porque nós os chamamos, ou porque eles percebam da nossa necessidade, ou mesmo pela sintonia com a qual nós estamos, com os pensamentos, as ações, as emoções elevadas, e eles vêm nos auxiliarmos a progredirmos moralmente e espiritualmente. Se você está gostando do nosso vídeo, dê um like, se inscreva, compartilhe. Por que não vemos os espíritos? Porque muitos dos espíritos, devido ao seu grau baixo de moralidade e atitudes primitivas e de perversidade quando encarnado, quando a pessoa desencarnada, ela poderá perder a forma humana e adquirir formas ovoides de animais, etc. E se as pessoas encarnadas, os vissem, poderiam ficar com medo, apavoradas, e as consequências não seriam benéficas para essa pessoa. E nesse caso, Deus, em sua misericórdia, coloca um véu e não deixa com que as pessoas encarnadas em geral os veem. Só os médios videntes, por exemplo, os veem. Já os espíritos desencarnados mortos também os veem. Então, os espíritos são os responsáveis pelos mal praticados ou pelos bem praticados por nós? Não, porque eles aproximam de nós, porque os chamamos através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas ações. Ele sintoniza conosco e poderá nos influenciar para o bem ou para o mal, dependendo do progresso moral e espiritual de cada um. Mas cabe a nós a responsabilidade de decidir se devemos acatar ou não a sua sugestão ou influência do espírito, como acontece com o encarnado. Vem e nos sugere ou nos influencia em algo que seja para o bem ou para o mal. Nós é que decidimos, pois Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade e a responsabilidade de decidir quase tudo em nossa vida. Mas Deus nos concedeu também
as suas leis, e nesse caso eu vou citar da lei de causas e efeitos, em que os católicos chamam de lei do que você planta, você colhe, e os evangélicos a lei da semeadura, ou seja, toda causa terá um efeito. Se a causa for boa, o efeito será bom. Se a causa for ruim, o efeito será ruim. Em resumo, a responsabilidade maior será sempre de quem o praticou, independente que teve ou não alguma sugestão ou alguma influencial, assim como acontece com as pessoas encarnadas. Com a parte espiritual, com os espíritos, acontece a mesma forma. A responsabilidade maior é nossa, eles até têm uma certa responsabilidade, mas a responsabilidade maior é de quem praticou. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva, compartilhe, para que outras pessoas também possam, assim como você, possam também ter essas informações, que eu espero que seja útil.